Olá, muita paz e muita luz. Como você está? Vamos aqui eh, trabalhar uma série de pontos a respeito de Jesus e baseado nos estudos teológicos e também linguísticos de Franz Alt. O livro é este aqui, vocês vão ver, editora Pensamentos. As 100 mensagens mais importantes de Jesus é o nome do livro. É uma obra importantíssima que tem a preocupação de comparar textos arqueológicos e históricos escritos em aramaico, traduzidos, no caso do Franz Alt, alemão, traduzidos para o alemão e para a língua alemã, e eles compararam com uma série de traduções bíblicas e chegaram à conclusão de que muitas mensagens foram distorcidas realmente, algo que boa parte dos historiadores e filósofos e até teólogos já sabiam. Mas qual o impacto disso? Porque depois eles pegaram estas comparações e foram traduzindo para outras línguas. E vendo, e isso ficou muito claro que não era só em alemão que os ensinamentos de Jesus foram distorcidos. Eles foram distorcidos em todas as línguas em que foram traduzidos. E isso, como a mensagem do Mestre Jesus chegou aos povos. Essa mensagem que foi traduzida para várias línguas. Imagine, você pega uma língua como o aramaico, que era a língua que Jesus usava, era assim que ele ensinava, em aramaico, e você passa para uma outra língua, passaram para o grego. Paulo foi um dos primeiros divulgadores da mensagem de Jesus para os não-judeus. Ele se focou muito na Grécia. Imagina, você pega uma língua como o aramaico, nascida e usada dentro de uma determinada cultura, aí você pega essa língua com palavras que não necessariamente têm significado e sentido na outra língua. E você adapta para aquela outra língua. Então você já perde aí uma série porque você tem que adaptar o contexto da realidade daquele povo, que é totalmente diferente do outro povo. Com crenças, inclusive, muitas vezes diferentes. Com mitologias diferentes, com narrativas diferentes. Aí você pode falar, mas na Grécia eles trabalhavam muito com mitos e Jesus era uma verdade. Jesus sim, mas o que garante que os mitos não eram verdade? Os mitos não são mentiras. Os mitos, eles são narrativas sobre crenças e verdades relativas ou, entre aspas, absolutas de um grupo, de um povo, de uma época. Como você entende o seu sagrado? Eles mitificavam como forma de tornar didática e mais fácil de passar através da tradição oral, que era mais comum. Os povos não tinham muito aquela preocupação de passar as coisas por escrito antigamente. E aí, Paulo, dentro daquele universo grego, fez a adaptação e aí já se perdeu muito do que tinha de material. Sem falar que tem que pôr uma coisa na cabecinha. Quando a gente pega os evangelhos e o Novo Testamento como um todo,
nós estamos tendo acesso a uma parte do que se narra sobre a biografia de Jesus. Você não tem ali no Evangelho a história de Jesus de ponta a ponta de modo completo. Você tem pontos de vista e informações importantes, sim, mas que não traduzem a realidade de Jesus como um todo. É preciso buscar uma série de outras fontes que poderão, por que não procuram? As religiões não vão procurar. Porque fontes que vão mostrar um Jesus tão humano como eu e você. Pois é. Então, as religiões não vão buscar. Elas vão se contentar apenas e tão somente, a maioria delas, com aquele evangelho e com aquele Novo Testamento limitado, embora importante, do jeito que ele é. Porque às religiões não interessa saber que Jesus foi humano como nós. Os evangelistas não eram mentirosos, porém cada um procurou escrever sobre Jesus conforme as suas próprias crenças e seus próprios interesses. Eu não canso de dizer, por exemplo, se você pega o evangelho do cobrador de impostos, Mateus, um publicano. Publicano era a profissão de cobrar impostos. Você vai ver que o cobrador de impostos, Mateus, escreveu o evangelho de Mateus, que não tem nada a ver com Zaqueu, né? Zaqueu era Zaqueu, morava em outra região totalmente diferente. Mateus era Mateus, morava numa outra. Possivelmente nem se conheceram pessoalmente. E aí, Mateus, o cobrador de impostos também, ele dedicou boa parte da vida dele a tentar mostrar para os judeus que o Messias que os judeus aguardavam, profetizado no Velho Testamento, inclusive no Tanakh, que são os livros fora do Pentateuco. Você tem o Pentateuco ali da Bíblia, que é a Torá, Gênesis, me ajuda aí, porque a gente às vezes a cabecinha dá falha. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Deuteronômio e Números. Talvez não nessa ordem, mas enfim. Aí é a Torá. O restante do Velho Testamento é chamado de Tanakh, que é onde estão os livros históricos, poéticos, proféticos, cânticos, enfim. E ali vocês vão encontrar profecias, inclusive entre os profetas maiores, né? Entre os profetas maiores, você vai encontrar alguma Daniel, talvez aqueles profetas, você vai encontrar coisas que dão a entender que tem um Salvador a caminho, uma pessoa, um mensageiro direto de Deus, do Deus dos judeus, daquele Deus que Moisés ensinava, não necessariamente desse Deus de amor, tá bom? Desse Deus que você pode chegar para ele e falar assim: converta as minhas culpas, converta essa minha necessidade de ser corrigido pela dor em oportunidade de fazer o bem, que eu possa pagar através da caridade os meus débitos, por acréscimo de vossa misericórdia. Não é sobre esse Deus que esse Messias viria falar. Ele viria falar de um Deus
que quer a riqueza e o poder e a glória, inclusive material e terrena, com lastro celestial para o seu povo. Um povo esse que podia sim ser judeu ou convertido ao judaísmo. Ainda que fosse de fora, mas convertido. E aqui eu não estou condenando o judaísmo, não. Eu só estou dizendo que era assim, eles esperavam o Messias assim. E não foi o Messias que veio, e até eles não reconheceram em Jesus o Messias deles, e ainda continuam não reconhecendo até hoje, e continuam esperando o Jesus deles até hoje. Não o Jesus, desculpa, o Messias deles até hoje. Que não se chamará Jesus, provavelmente, Yoshua. E aí Mateus passou boa parte da vida dele tentando ensinar que Jesus era o tal do Messias lá. E nós sabemos que os próprios judeus não aceitaram o evangelho de Mateus. A maioria não aceitou. Outra coisa, a maioria não aceitou. Aí você vai ter também o evangelho do médico Lucas, discípulo de Paulo de Tarso, que procurou ser mais histórico, até um tanto filosófico, passar a ideia de um Jesus que fosse mais adaptado ao mundo grego. Lucas tinha essa preocupação. Tanto é que parece que Lucas ele seleciona só uns, acho que 7 milagres de Jesus. Ele não procura muito exacerbar essa questão do milagre, ele procura mais o ensinamento. Porque os gregos não estavam muito preocupados com milagres. Isso não os impressionava. Eles queriam saber como esse Jesus concebia o mundo, como ele pensava, que as ideias dele poderiam impactar na vida de alguém. O Marcos procurou escrever um evangelho também baseado aí na esteira do Lucas, mas o Marcos já foi menos filosófico um pouco, ele tentou mostrar um Jesus mais servil, Jesus que veio para servir. E isso foi importante, porque Marcos realmente se preocupou em escrever para todo mundo, para todos os povos. E João, João Evangelista, mostrar que Jesus era o próprio Deus encarnado. Mas aí entra numa contradição muito grande, porque como ele é o próprio Deus encarnado, ele dizia, Deus me enviou. Jesus, Deus me enviou, Abba me enviou. Ele me enviou, se referia a Deus numa terceira pessoa, como alguém até externo, e de repente é a mesma pessoa. Você se envia. Olha, enquanto eu era Deus, eu me enviei, agora eu estou aqui. Uma situação um pouco contraditória. E aí você vai perceber que os evangelistas, eles não tinham muita preocupação de mostrar Jesus como um todo, mas sim passar uma versão da crença deles sobre Jesus. E aí tem gente que simpatiza mais com a crença A, B, C, D. Por isso tem gente que vai puxar mais para o evangelho de João, para o evangelho de Marcos. Mas nós temos uma série de outros evangelhos. Maria de Magdala, chamada erroneamente de Maria de Madalena. Maria Madalena, ela deixou um evangelho. Judas Iscariotes deixou um evangelho. Se eu não me engano, Tiago deixou um evangelho. Parece que Bartolomeu deixou um evangelho. Tomé deixou um evangelho. Então haviam vários evangelhos que algumas religiões com o tempo resolveram taxar de apócrifos. Então vamos rotular com a nossa autoridade, eu estou falando autoridade de propósito, a nossa autoridade, vamos rotular como algo que não é crível, é apócrifo. Vamos desconsiderar, vamos manter só esses 4 evangelhos aqui como os verdadeiros. Isso é muito complicado.
E até hoje as religiões giram em torno disso aí, o que deixa bastante brecha, margem para muitos erros de interpretação, de condutas, e por isso que tem muita gente que até hoje considera as religiões insuficientes e diz: eu não encontrei respostas para as minhas perguntas em nenhuma religião, e eu não tiro a razão dessas pessoas. Os céticos, ou aquelas pessoas que preferem ter um lado espiritual totalmente diferente e alheio às religiões, independente de qualquer crença ou filosofia, porque as religiões, infelizmente, aquelas que se ancoram e se baseiam somente na Bíblia, elas deixam muito a desejar mesmo. E se você chegar para o seu sacerdote, seja ele de qual religião for, e você começar a fazer perguntas muito profundas sobre Deus, Jesus Cristo ou até outros personagens relacionados específicos a cada uma das religiões, muitos sacerdotes com um jeitinho, vão dizer são mistérios e mistérios não foram feitos para serem sondados. Vamos colocar a fé na frente da razão. E isso gerou um quebra-pau muito grande, principalmente no século XVIII, quando vem os iluministas e falam: vamos pôr a fé na frente da razão? Caramba! Uma pinóia. Os iluministas lá, aqueles pensadores. Nós vamos pôr a razão na frente da fé. Olha aí já a confusão. Porque eles não estavam totalmente errados, mas aí você concorda que você cria um outro segmento não religioso que dá margem para outra coisa que não era a ideia dos iluministas, que dá margem para um ateísmo que, ao invés de ser um ateísmo filosófico, que seria até bonito, dá margem para um ateísmo antirreligioso que passa a perseguir as religiões só desconstruindo o que elas ensinaram. E mesmo em meio a muita confusão, as religiões ensinaram muita coisa boa, porque as religiões também têm o papel de freio social, de amortecedor emocional também. Além de ser um freio social, a religião muitas vezes prepara a pessoa para passar por certas coisas de modo resiliente, a evitar muitas vezes meter os pés pelas mãos, sujar as mãos com sangue para resolver alguma coisa. A religião fala: olha, segura a onda aí, porque Deus tem mais a dar. E a pessoa se segura muitas vezes. E deixa até de cometer um crime, de tirar uma vida. Então as religiões têm o seu papel bom. Além de ser um amortecedor emocional, imagine, chega de repente a notícia para uma pessoa, um pai ou uma mãe. Alguém chega e fala assim: olha, o seu esposo ou a sua esposa viajou com as 3 crianças, né? Ou 4 crianças. Então, nós temos uma triste notícia para te dar. Você vai ter que acompanhar a gente até um lugar aí. Por quê? Aconteceu um acidente e eles não estão mais entre nós. Meu Deus, perdi minha família toda no acidente. E aí, como lidar com isso? Se a pessoa ela tem uma religião, dependendo do vínculo e da entrega dela àquela religião, ela suporta aquilo de um modo diferente. Não estou dizendo melhor ou que ela não vá sentir as perdas, mas se realmente ela tiver crença naquilo que ela professa, seja qual for a religião, depois de um ano que você encontrar essa pessoa, ela vai estar seguindo a vida dela. Ainda que ela seja obrigada a recorrer a remédios, terapias, a ajuda da família, da igreja para se manter, mas emocionalmente aquela pessoa ela conseguiu jogar uma reflexão sobre o que aconteceu. Talvez até hoje não tenha respostas ainda, talvez até hoje não aceite, talvez até hoje não tenha superado, talvez até hoje chore, sofra, as feridas estejam todas abertas, talvez sinta até vontade de morrer. Mas está ali, seguindo, segurando, entre aspas, nas mãos de Deus. Aí você fala: que mão de Deus? Se Deus é uma energia, não tem cabeça, nem tronco, nem membro. Mas a crença dessa pessoa permite com que ela, de tal forma, se identifique com Deus, de tal modo que ela
sinta uma mão segurando. E você vai tirar isso dessa pessoa? Olha, peraí, deixa eu pegar aqui um monte de filósofo, aí você senta na frente dessa pessoa que perdeu a família toda e vai despejar ali um monte de filosofia para mostrar para ela, olha, sacanagem, viu? Esse negócio que Deus tem mão para segurar, não tem nada que prova aqui nessa pilha de livros que eu trouxe para ler para você, tem nada que prova que na anatomia de Deus, que Deus tem mão, não. Que pataquada. Deixa a pessoa acreditar no que ela quiser. Se você não acredita, cate as suas não crenças e leve para onde você achar melhor, menos para destruir a convicção das pessoas. A ideia desse vídeo aqui não é destruir a convicção de ninguém. Se você quer acreditar na ressurreição, continue acreditando. Você quer acreditar na reencarnação, você continue acreditando. Você quer acreditar que depois de morto tudo acaba com a morte. A ideia aqui é fazer você reflexionar, lançar um olhar crítico sobre si mesmo a partir do que é dito aqui. E quando você lança um olhar crítico sobre você mesmo, você está renascendo. Renascendo. O verdadeiro lugar de nascimento de uma pessoa não é necessariamente o local que ela nasceu no parto físico, mas sim aquele local, aquele momento, aquela época, aquele contexto em que a pessoa lança um olhar crítico sobre si mesmo. Quem sou? O que pretendo fazer de agora em diante? Como reagir diante dos estímulos que a vida me traz, a sociedade, as pessoas? Em que me refugiarei? Em que me ampararei? Como? Quando? Por quê? Para quê? Isso é um olhar crítico sobre si mesmo. Se você não se conhece, se você não busca o autoconhecimento, se você não aprende o autodomínio, você só perdeu o seu tempo. Você está perdendo seu tempo. No livro, aqui na página 19, fala de Jesus em aramaico. Nós vamos dar um pequeno saltozinho e vamos falar mais na página 21 aqui, quando fala assim, ó, o problema da tradução é o maior desafio do Novo Testamento. Mas como o pesquisador Gunther Schwartz o resolveu? Como conseguiu, em um trabalho meticuloso e diário, que durou quase a vida inteira, fazer a retroversão para o aramaico, a língua materna de Jesus? E aí aqui ele vai falando que ele conseguiu buscando textos e fazendo estudos de retroversão. Por isso, já na página 22, repito, Gunther Schwartz só conseguiu retroverter, ou seja, pegar o texto na língua dele lá, no alemão, e passar para o aramaico, e depois pegar do aramaico e traduzir de volta para ver se escapava alguma coisa, tinha alguma... Ele só conseguiu fazer retroverter Jesus de maneira autêntica para o aramaico porque compreendeu e considerou com seriedade seu caráter poético, ou seja, seus versos, porque Jesus era um camarada poético. Também levei mais de 2 anos, diz aqui o Franz Altz, o autor desse livro, para entender esse aspecto central e fundamental da retroversão. Durante a vida inteira, apenas o conteúdo das palavras de Jesus me interessou. Sua forma me era indiferente. No entanto, a retroversão poética é o verdadeiro e autêntico trabalho da vida de Gunther Schwartz. Apenas com ele é possível entender o Jesus original. Gunther Schwartz concluiu suas retroversões com as seguintes palavras. Como o texto transmitido dos evangelhos, exceto por algumas exceções, é comprovadamente uma aglomeração de traduções erradas, que já foram vertidas com erros do aramaico para o grego. As doutrinas da igreja só poderiam ser erradas, inevitavelmente. Em parte, as palavras de Jesus foram alteradas para o exato contrário daquilo que ele disse ou pensou. Já imaginou? Tudo que Jesus disse e pensou foi todo distorcido ao passarem para as traduções de diversas línguas.
Pode ser que o que você tenha aprendido sobre Jesus até agora, e não é por acaso que você viu esse vídeo, seu Deus interior certamente quer que você descubra alguma coisa. Pode ser que esteja tudo equivocado. Ah, Hernani, você veio desfazer do que eu acredito? Não. Mas a partir daquilo que você acredita, se serviu até agora para você se tornar um ser humano melhor, ótimo. Eu conheci pessoas que se tornaram pessoas melhores lendo Machado de Assis. Não acreditavam em Deus, nem em Jesus, nem nada. Foram lendo os textos de Machado de Assis que descobriram valores importantes para se tocar a vida e se tornar um ser humano melhor. Ah, então o Deus dessa pessoa é Machado de Assis? Não. Essa pessoa continua não acreditando em Deus. Eu estou querendo dizer que se alguma coisa te tornou um ser humano melhor, porque qual é a melhor religião que existe no mundo? A religião melhor que existe no mundo é aquela que lhe torna melhor. Que às vezes para você é boa, para mim pode não ser muito legal, então nem vem tentar me converter não. Assim como eu não quero converter você a Umbanda. Eu sou um bandista, sou um dirigente umbandista, mas estou longe de querer ser um doutrinador. Quem vir até mim e falar, eu quero aprender Umbanda, eu vou ensinar. Mas não vou sair por aí batendo de porta em porta, nem parando as pessoas na rua e falando, olha, eu quero falar da Umbanda para você. Vamos abrir seu coração para Umbanda? Então não existe religião melhor, a não ser aquela que te torna melhor. E se alguma coisa te tornou melhor, independente de ser religião, continue acreditando naquilo. Só não imponha nada a ninguém e nem tente desfazer dos outros, porque as suas verdades são relativas. Não importa o grau que você pode se sentir um pontífice. Você pode se sentir um pontífice. Disseram que você é um pontífice, talvez você esteja numa profissão que chama pontífice, mas você não é pontífice. Pontífice quer dizer assim, aquele que faz a ponte entre as pessoas e Deus. Não existe ninguém com esse poder. Quem faz a ponte entre Deus e as pessoas é cada um. Na página 23, segundo parágrafo, em 1888, em seu livro O Anticristo, Friedrich Nietzsche, um pensador, filósofo, escreveu a grandiosa frase: não se acha em toda a psicologia do Evangelho, ele cita evangélico entre aspas, o conceito de culpa e castigo. Desse modo, suposto ateu teria entendido mais do Evangelho do que gerações de teólogos e dignatários eclesiásticos. Friedrich Nietzsche se dizia ateu, né? Nessa única frase encontra-se toda a boa mensagem do Nazareno. Alegrai-vos, culpa, medo e castigo são construtos teológicos para produzir uma distância assustadora entre o homem e Deus. Somos filhos dele e por ele seremos amados. O Deus de Jesus não é vingativo, nem punidor, nem colérico, nem onipotente. Não é um Deus que condena. Tá, essa parte aqui, vamos confessar que houve uma escorregada, né? Jesus falava assim de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Mas as outras partes aqui, realmente, somos filhos de Deus e por ele amados. O Deus de Jesus não é vingativo, nem punidor, nem colérico. Então, o que diz aqui nesse texto? Que as teologias, principalmente aquelas que resolveram falar de Jesus, criaram culpa, medo e castigo como uma forma de distanciar o homem de Deus para poder ter um pontífice e refazer esse laço entre Deus e o homem. E sem esse pontífice você está lascado. Sabe? É toda uma questão assim, olha, eu gerei uma profissão nova, tá? Essa profissão é ligar você a Deus e não vem não tirar meu ganha-pão, tá? Não vem não. Esse é praticamente um sacrilégio. Praticamente um sacrilégio. Tem que querer vender para as pessoas a ideia de que existem seres aqui na Terra que podem fazer a conexão entre você e Deus, sendo que essa conexão, o próprio Jesus já ensinou, já existe e nunca foi quebrada. Deus nunca rompeu
a conexão com os homens. Mesmo aqueles mais cruéis, a conexão ainda está lá. E se eles se voltarem a esse Deus verdadeiro de amor e falar: Deus, eu já não quero ser igual, eu quero ser uma outra pessoa, transforma-me, renova-me. E Deus começar a atuar na vida daquela pessoa, ela transforma aquela pessoa em quem realmente ela é, um representante de Deus, como qualquer um de nós. E só quem não tem fé no poder de Deus não acredita na transformação de um ser humano. Eu sei que, olhando para alguns seres humanos, a gente tem mesmo dúvida que eles tenham se transformado. É um julgamento que a gente faz, porque nós somos seres limitados. Então, você olha para uma pessoa que diz ali que ela mudou, dependendo do estilo de vida que ela tinha, dos crimes que ela praticou, você fala que mudou o quê? Eu que não confio. É uma coisa nossa. A nossa própria mente mantém a desconfiança como um dos traços do instinto de sobrevivência. Então é normal julgar as pessoas. O que não é normal é quando você usa esse julgamento para rebaixar e reduzir e privar o outro de viver, de ter acesso ao emprego, de ter acesso a um meio religioso. Quando você priva essa pessoa de ter uma participação social como você quer ter a sua, aí esse julgamento é complicado. Mas quando você julga ela para se defender, para se precaver ali para você, você continua tratando a pessoa com respeito, com urbanidade, com carinho, com educação, mas você está fazendo ali um julgamento. Isso é comum. É comum porque a mente humana, a mente precisa disso, porque ela traz ainda o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência faz a pessoa julgar mesmo. É um dos traços do instinto de sobrevivência. Continuando aqui na página 23, até hoje, na entrada do meu internato, diz o rapaz aqui, católico, em Sasba Bay, eu estou tentando ver aqui, que a palavra está bem pequenininha, em Sasba Bay Achen, está bem pequenininho, Achern, a letra está muito pequenininha. Lê-se a assustadora frase do Antigo Testamento, Initium sapientiae, timor domini. Quer dizer, o início da sabedoria é o temor a Deus. Imagine, temor a Deus. Para Jesus, trata-se de uma denominação imprópria. No entanto, para muitos teólogos cristãos, ainda hoje o temor domínio, é a base da sua doutrina. Como se Jesus tivesse vivido e morrido para que vivêssemos com medo e temor. E não foi. Jesus viveu e morreu, ainda que alguns acreditem que não foi na cruz. Aí é outra história, um dia a gente entra. A vida inteira de Jesus foi para libertar a gente disso. E aí vem umas pessoas e criam uma religião em nome dele e começa a pregar tudo que ele não queria, tudo que ele não ensinava, que era o temor e o medo de Deus. É claro que hoje em dia, muitos teólogos, para botar um pano quente, falam que o temor é o respeito a Deus, é a capacidade de se ver pequeno diante de Deus e se entregar completamente a Deus. Isso seria visto como um temor. É um jeito bonitinho de tentar consertar uma cagada teológica. Mas tudo bem, também está tudo certo. Se quer ensinar assim, que o temor a Deus, essa entrega, essa diminuição, ó Deus, como sou pequeno diante dos vossos desígnios, por isso lhe temo. Um temor tipo assim, eu sei que estamos todos aqui a serviço de algo maior, Deus é esse algo maior para mim, então eu me ponho como menor e governado por esse algo maior. Legal, não, tudo bem, também tranquilo. É uma forma de consertar. Tranquilo. Não digo que seja o mais certo, mas tranquilo. Continuando aqui, página 24. No terceiro parágrafo. Toda a mensagem de Jesus diz que o bem é possível. A confiança de Jesus no bem, no divino, é a diferença fundamental em relação ao cinismo e ao ceticismo cotidiano de nosso tempo. Assim, na retroversão para o aramaico, Jesus nunca disse que era Deus, Mas o Evangelho de João tenta explicar o tempo inteiro que Jesus era Deus. Eu também não estou desfazendo o Evangelho de João, mas é que João deu uma pisada na jaca nessa parte aí.
Segunda Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí já cai lá em João, no capítulo 1, versículo 3. Portanto, Jesus era filho de Deus e não próprio, como ensinam as igrejas. Porque, embora o João, de vez em quando, desse uma escapada e mostrasse assim, Jesus foi enviado por Deus, em muitos momentos ele tenta ensinar que Jesus era o próprio Deus. Era como se o Evangelho de João não tivesse sido escrito só por ele, entendeu? Desse modo, Jesus é nosso irmão e não nosso Deus. Para cada um de nós, filho ou filha de Deus. Então, Jesus, o tempo inteiro, ele tentou se mostrar como irmão das pessoas, não como Deus delas. Se vocês verem alguma música, às vezes a musiquinha é bem bonitinha, né? O hino, você chega e faz assim com a cabecinha. Não muda nem um pouco o coração, não se converte de verdade, né? Nem faz uma conexão verdadeira com Deus, mas a cabecinha está fazendo assim na hora do louvor. Isso, faz assim com a cabecinha. Isso. O importante é a cabecinha virar para lá e para cá. O resto não importa, a cabecinha. Aí depois a cabecinha só não dá, vai para os bracinhos e, né? Não importa, por mais bonitinha que seja a música, se ela estiver dizendo que Jesus é Deus, meu amigo, ó, nem vem com a cabecinha, tá? Vai com essa cabecinha para bem longe de mim. Ó, o bracinho também, sai de retro. Vai de retro, nem com cabecinha, nem com mãozinha para cima de mim, não. Se tá falando que Deus e Jesus é a mesma pessoa, tô fora. Não adianta vir assim com a cabecinha, tá? Tô longe de cabecinha. Vai com essa cabecinha para lá. Na página 25, continuando aqui, ó. Primeiro parágrafo. Do ponto de vista político, Jesus é o porta-voz de Deus. Seria, então, a Bíblia a palavra de Deus? Ela é obra do homem, embora inspirada por Deus, por certo, não é ditada por Deus, não é ditada por ele. Por isso, em todas as épocas tem que fazer um esforço para entender a Bíblia e Jesus de maneira nova. Os teólogos deveriam. Eu também sou teólogo. E tenho comigo essa responsabilidade. Os teólogos, eles deveriam adaptar a Boa Nova. O Evangelho quer dizer Boa Nova e não necessariamente a história de Jesus. Portanto, quem está procurando saber mais sobre Jesus não encontrará no Evangelho muita coisa. Encontrará sobre os ensinamentos que disseram que ele ensinou. Disseram. Tá? A função dos teólogos seria, então, principalmente daqueles que se baseiam no cristianismo, adaptar a Boa Nova à realidade do seu tempo, para não sair falando bobagens anacrônicas que não servem mais. Um teólogo lá do século XVIII, se ele voltar agora com o mesmo discurso, hoje, ele vai ser visto como um louco, ou idolatrado por um pequeno grupinho que se reúne para gritar, para pôr uma caixa acústica na calçada e ficar falando de um Jesus que não tem nada a ver com hoje. Qualquer semelhança com a realidade não passa de mera coincidência, hein? Depois não ficarem me jogando pedras. Ó, 25, página 25, lá no último parágrafo. Outro exemplo de terrível erro de tradução e de falsificação consciente encontra-se no Evangelho de São Lucas, né? O médico, discípulo de Paulo. Engraçado que outro dia uma pessoa chegou para mim e falou: Hernani, Marcos era discípulo de quem? Marcos fazia parte daqueles 70 discípulos. Sabe aqueles 70 discípulos lá que Jesus pediu para os apóstolos multiplicarem os discípulos? Ah, gente, forma um grupo de pessoas aí para dar uma força que só os 12 aí não vão dar conta, não. E aí formaram mais 70. Então, Marcos fazia parte daqueles 70 lá. Bom, encontra-se, né, um outro exemplo terrível de erro de tradução, de falsificação consciente, encontra-se no Evangelho de São Lucas, segundo a tradução ecumênica da Bíblia, em língua alemã, a partir do grego, em Lucas 14, versículo 26,
Jesus faz a seguinte asserção suspeita: se alguém vier a mim e não menosprezar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, bem como a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí fizeram a tradução lá e foram no aramaico ver se era isso mesmo que Jesus falou. Ó. Observar, e já estou na página 26, observar melhor na retroversão as palavras de Jesus são as seguintes. Olha o que Jesus realmente falou. Se alguém vier a mim, desentope bem o ouvidão, tá? Vai, enfia o dedo agora arranca a cera. Vai lá. Tira o troço de cera e faz assim, ó. Vai lá. Limpa bem o ouvidinho. Enfia o dedo gostoso lá dentro do ouvido. Vai, isso. Agora tira a tora de cera. Isso, limpou? Põe aí bem perto da TV ou do celular e escuta o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer. Limpou bem o ouvidão? Vamos lá. Ó. Olha o que Jesus realmente falou. Se alguém vier a mim e não colocar a si próprio em segundo plano, não poderá ser meu discípulo. Aquelas outras coisas, Jesus não falou nada daquilo. Para largar pai. Ó, vem a mim, se alguém vier a mim, não menosprezar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu cachorro, seu jabuti, seu papagaio, sua sogra. Sogra não, se falasse de sogra pode. Ó, sua sogra, seus irmãos, seu cunhado, seu sogro, seu vizinho, seu amigo, seu sócio, seu amante. Se não largar todo esse povo aí, nem vem que não tem. Nem vem. Nem vem. Você acha que Jesus ia falar uma coisa dessa, gente? Vocês acham mesmo que Jesus ia falar uma coisa dessas? Aí, continuando aqui na página 26, sobre o texto tradicional, traduzido a partir do grego, Gunther Schwartz diz: ninguém pode retirar dessas palavras o que Jesus realmente disse e quis dizer. Vocês entenderam a gravidade do que fizeram? Vocês entenderam a gravidade do que fizeram com os ensinamentos de Jesus, gente? Eu vou até parar por aqui. E vou terminar esse vídeo com uma oração. Ficou longo, né? Obrigado a você que teve paciência de ficar comigo até agora. Tá bom? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Eu sou Hernani de Oxóssi Choroquê. Lhe desejo que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção e que jamais lhe falte o axé dos orixás. Eu vou terminar com uma oração esse vídeo, porque já ficou grande e nós precisamos parar por aqui. E que você fique com Deus. Deus, que sois todo poder e bondade, misericórdia suprema, causa primária de todas as coisas. Fazei de mim instrumento de vossa luz, vossa paz. Fazei de cada partícula subatômica dos meus corpos, intracorpos, ultra-intracorpos, e cada célula dos meus corpos físico, perispiritual e astral, expressão máxima de teu poder, de tua onipresença, onipotência e onisciência. E tudo que eu escrever, falar ou fizer, seja proveniente de vós, ó Deus. E tudo que falarem, escrever ou fizerem em relação a mim, só possa ter efeito em minha vida, se for realmente proveniente de vós e for para o meu bem, e que eu possa quitar todos os meus débitos e erros cometidos contra as suas sábias leis de amor, justiça e paz, que eu possa quitá-los através da caridade, por acréscimo de vossa misericórdia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.